Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Bom dia para vocês, Juízes capítulo 5. É uma palavra dura de Jesus lá em Mateus capítulo 12, mas que tem total sentido quando você vai ler Juízes 5. Aí você pensa assim, Caio, mas é um capítulo de cântico. É o cântico de vitória de Débora e Baraque diante da vitória do capítulo 4. Poxa vida, 20 anos de opressão, 20 anos ali sendo oprimidos violentamente, diz a palavra de Deus. Agora, é claro, eles vão cantar, eles vão louvar. Poxa vida, o que você colocou as palavras de Jesus dessa forma? Vamos entender isso aqui, pessoal. O capítulo 5, ele apresenta pontos positivos e pontos de alerta. Pontos de glorificação ao Senhor, mas pontos também para nós abrirmos nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, diante, sabe do quê? Da omissão. Não fazer nada também é pecado. E o capítulo 5 nos apresenta isso. Débora e Baraque, eles fazem esse cântico para mostrar tanto o lado positivo, aqueles que se colocaram à frente, que ajudaram, estavam juntos, abraçaram a causa, quanto aqueles que não fizeram nada. Valorizaram o seu próprio ego, o conforto, o comodismo. Ah, alguém resolve, alguém faz. Ah, depois isso aí o tempo passa. E no nome de Jesus, que a omissão, presta muita atenção agora, que a omissão e o não fazer nada seja algo que não faça parte das nossas vidas a partir de agora. No nome de Jesus, isso é passado. Eu e você falhamos muitas vezes em ser omissos e olhar as situações de pessoas, muitas vezes da nossa própria família, irmãos em Cristo, que nós não fizemos nada, não levantamos um dedo, não demos um dinheiro, não mandamos uma mensagem, não visitamos. Eu e você já fizemos isso. Então, no nome de Jesus, que isso seja quebrado a partir desse vídeo, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo para fazer a diferença na vida de pessoas, no nome de Jesus. Não dá para ser omisso, não dá para ficar num cantinho, simplesmente no conforto, enquanto os irmãos em Cristo, a família, pessoas, o nosso próximo, estão passando aí perrengues na vida. E pessoal, isso é muito sério. Eu vou começar com as coisas boas do capítulo e depois eu vou focar nisso para nós entendermos, tá? Olha só, Juízes capítulo 5 vai ser realmente esse cântico de vitória. Nós entendemos, poxa vida, foram 20 anos de uma opressão violenta ali e Deus levanta Débora e Jael, como nós conversamos no capítulo 4, para realizar a vingança do Senhor. Então, agora o povo ele vai sossegar 40 anos. Então, depois dessa vitória do capítulo 4, o versículo 32 do capítulo 5 nos diz que a terra sossegou 40 anos. Então, louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor, porque ele levanta um povo voluntário. Olha que detalhe. Versículo 2 e versículo 9. Eu vou ler com você. Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Versículo 9. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente ofereceram, ou melhor, se ofereceram entre o povo, louvai ao Senhor. Pessoal, pessoas que foram voluntárias, pessoas que foram e abraçaram a causa, foram à frente. Estamos com vocês, estamos juntos, somos da mesma terra, mesma família, vamos fazer isso. Você está passando por isso? Eu vou passar com você, eu vou fazer com você. Você já consegue lembrar de pessoas assim? Nos períodos da vida que nós estamos lá para baixo, nós estamos perdidos, nós estamos doentes, mas Deus levantou pessoas para nos ajudar, para realmente nos auxiliar em períodos que nós nem imaginávamos e muitas vezes pessoas que nem passaria na nossa cabeça. Como é que pode essa pessoa estar aqui comigo e fulano não estar? Como é que pode esse meu amigo estar aqui, mas a minha própria família me deixou? Pessoal, no nome de Jesus, que a gente consiga visualizar, agradecer a Deus, honrar ao Senhor pelas pessoas que foram voluntárias, se dispuseram a nos abençoar, a abraçar a nossa causa, batalhar com a gente para a vitória no nome de Jesus. Valorize essas pessoas, faça uma lista do nome delas, para você nunca se esquecer dessas pessoas, porque elas são valorosas no nome de Jesus, tá bom? Então, esse é o ponto positivo que o capítulo nos apresenta. Realmente, pessoas que fizeram a diferença, estavam juntos no mesmo propósito,
mesmo princípio. Mas agora, por outro lado, e é o foco aqui que eu quero falar para você, esse alerta, mas é um alerta mesmo, tá? Sobre a omissão, sobre não fazer nada. Resumindo para você, 6 tribos ajudaram, foram voluntárias, estavam junto. Porém, 6 tribos aqui, ó, nada com nada. Judá e Simeão nem aparecem nos capítulos aqui. Realmente aqui, pessoal, é uma situação assim bem tensa, que fala assim, ó, não dá para ir. Não tem como. Ah, não, é muito perigoso. Ah, é complicado, né? Complicado. Ih, tô sem dinheiro. Que bom. Gente, só desculpas. E eu e você já fizemos isso em algum momento. Já fizemos isso. O nosso ego, o nosso egoísmo, ele muitas vezes vai nos chamando diante de uma situação e nós deixamos a situação do outro de lado, porque o nosso ego, o nosso problema é muito maior e aquela coisa toda. E não é assim, pessoal, não é assim. Deus não nos chamou para olharmos para nós mesmos. Deus nos chamou para nos relacionarmos uns com os outros. A palavra de Deus nos garante, nos mostra isso, muitas e muitas vezes pelas palavras do nosso Senhor Jesus, inclusive, que devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. E quem ama, se importa. Quem ama tem compaixão, tem empatia. Quem ama, liga. Quem ama, manda mensagem. Quem ama, faz. Quem ama, se importa. Quem ama, vai à frente. É isso, é isso. Que o Senhor nos perdoe por tantas vezes que nós fomos omissos, tantas vezes que nós falhamos com isso. E a gente sabe também de pessoas que a gente pensava que ia nos ajudar e não nos ajudavam. Poxa vida, mas Deus ele sempre levanta aqueles que realmente Ele quer para abrir os nossos olhos, nossa mente, com quem podemos contar, com quem podemos compartilhar, com quem podemos nos relacionar. Isso é importantíssimo, pessoal, importantíssimo. É um caminho, é uma via de mão dupla. Você, ao mesmo tempo que deve ajudar as pessoas, você vai entender que em algum momento você também vai ser ajudado. Então você tem que ver realmente a mão de Deus agindo tanto na ida como na volta. No nome de Jesus, que eu e você possamos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus para ter uma empatia no nosso coração, uma compaixão, um voluntariado, um ir à frente, um ide. Isso é importante, porque pessoas precisam de pessoas. O ser humano foi criado pelo Senhor para se relacionar. E se relacionar como? Sendo sal da terra e luz do mundo. Sabe de quem é esse papel? De nós cristãos, daqueles que entendem quem é o Senhor, que creem no Senhor. Então, no comecinho do vídeo, quando eu falei as palavras de Jesus, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Você percebeu a palavra comigo? Ou seja, Jesus quer que nós estejamos com Ele, vivendo com Ele, para Ele, por Ele, brilhando a luz dele, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, não para nós mesmos, mas para as pessoas, fazer valer a pena esse tempo de vida que nós temos aqui, para abençoar pessoas, se importar com pessoas, nos relacionar com pessoas, fazer valer a pena. Isso é fundamental, pessoal. Precisamos nos relacionar, precisamos nos importar. A empatia, a compaixão é Deus quem coloca no nosso coração. Então está na hora de você e eu buscarmos a Deus em oração, clamando a Ele, pedindo perdão pelas nossas omissões, nossos pecados. Mas a partir desse vídeo, que eu e você possamos ser diferentes e buscar a Ele para abençoar a vida de muitas pessoas. Através de palavras, ações, de nos importarmos. E eu quero finalizar esse vídeo de uma maneira maravilhosa. Versículo 31. Olha só o que Juízes 5:31 diz. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Os inimigos de Deus são aqueles que querem colocar divisões, querem colocar realmente falhas, são os inimigos que querem realmente criar situações controversas, colocar pessimismo no nosso coração. Esses são os inimigos, mas eles serão derrotados se assim você crer no nome de Jesus. Mas olha só, porém, os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Jesus repete isso em Mateus capítulo 13, verso 43. Os justos resplandecerão como o sol. Pessoal, que eu e você possamos brilhar a luz de Jesus, não num quarto fechado, não num lugarzinho ali, como uma forma individual e egoísta, mas para as pessoas, para que elas reconheçam a Jesus Cristo como Senhor e nós possamos viver em união, nos amando uns aos outros. Nos vemos no capítulo 6. Um grande abraço, Deus abençoe.